Olá, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos tratar acerca do pedido. Isso está lá no artigo, a partir do artigo 322 do Código de Processo Civil. Pega o teu código, acompanha comigo e conecta aqui e vamos adiante. Então, o pedido, o que é o pedido? Há vários vídeos, já uns 2 vídeos, nós temos tratado acerca da petição inicial, que seria então a petição inicial, os seus requisitos, a emenda inicial, o indeferimento da petição inicial, e de várias formas nós tratamos sobre o pedido, várias vezes. Nós mencionamos o pedido, e o pedido ele é o núcleo da petição inicial. Então, é aquela providência que se pede ao Poder Judiciário, é a consequência jurídica que se pretende ver realizada. Quando o autor ele ingressa com a petição inicial, provocando a atividade jurisdicional, o que ele pretende é que seja concedido o seu direito, que ele veja esse direito subjetivo de ação sendo efetivado. E toda petição inicial, ela vai ter um pedido. A partir do momento que ele coloca esse pedido na petição inicial, o autor, ele bitola toda a atividade jurisdicional, porque o juiz, ele não pode agir de forma contrária ou de forma que venha extrapolar aquilo que está sendo pedido na inicial, aquilo que está descrito na inicial. Então, nós falamos que há 3 espécies de decisão que não podem acontecer no processo. Seria uma petição extrapetita, ou seja, o juiz ele concede algo diverso daquilo que foi pleiteado. Uma tutela jurisdicional diferente. O autor ele ingressa com a ação e ele pede danos materiais. E o juiz, ele então olha para aquele processo e ele fala, não, eu vou dar danos morais. Isso não pode acontecer. O juiz, ele está adstrito, vinculado pela regra da congruência, da distrição, que está tanto no artigo 141 como no artigo 492. O juiz, ele precisa ficar nos limites daquilo que foi colocado para ele na petição inicial. Também existe a decisão ultrapetita, que é quando o juiz ele decide além do que foi pedido. O autor ele pede R$10.000 de dano moral e o juiz resolve dar R$20.000. Então ele vai além, isso também não pode acontecer. E também a infrapetita ou citrapetita, que é quando o juiz decide menos que aquilo que foi pedido. Então ele não analisa todos os fundamentos, todos os fatos, que seria o caso do autor ele pedir danos morais e danos materiais, ou danos estéticos, e o juiz analisar apenas alguns ou um dos pedidos. Então isso pode ser resolvido por meio de recursos, enfim, mas o juiz ele tem que ficar bitolado, ele precisa ficar nos limites daquilo que é imposto pela petição inicial. E o pedido, ele traz toda uma identificação da demanda. Então, o pedido, ele traz conexão, que seria a verificação se há outras causas parecidas com essa, litispendência. O pedido, ele produz a coisa julgada nos limites daquilo que foi imposto pela petição inicial. Então, ele serve para muita coisa, ele tem muitas funções. O pedido também ele serve para fixação do valor da causa, de acordo com o artigo 292 do Código de Processo Civil. O pedido ele tem alguns requisitos que ele deve cumprir. Então, primeiro, ele deve ser certo, está lá no artigo 322. O pedido deve ser certo. O que é ser certo? É estar expresso, declarado. Não existe pedido implícito, ele tem que estar declarado ali na petição inicial. Ainda, o pedido ele precisa ser claro, ou seja, inteligível. O juiz ele tem que entender aquilo que o autor ele está pedindo. O pedido ele também tem que ser coerente. Artigo 330, parágrafo 1º, inciso 4º, fala que
considera-se inepta a petição inicial quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Então, ele precisa ser coerente, ter uma sequência lógica. O juiz, daquilo que ele está verificando nos autos, ele consegue entender aquele pedido. Então, existe uma consequência jurídica que é prevista, e ela já inclusive, ela acaba sendo lógica com aquilo que o autor está colocando nos autos, nos seus fatos. O pedido também precisa ser determinado. Artigo 324, ele vai trazer o seguinte: o pedido deve ser determinado. Então, precisa ser determinado, ele precisa ser delimitado em razão à quantidade, em razão à qualidade. E esse pedido determinado, ele se contrapõe com um pedido genérico, né? Existem algumas situações, e são exceções, apenas aquilo que é trazido pelo legislador, que se permite o pedido genérico. Está no parágrafo 1º do artigo 324. Isso é válido também no caso de reconvenção. O parágrafo 2º fala que o disposto nesse artigo aplica-se à reconvenção. Então, é possível realizar pedido genérico em algumas situações. E quais são as situações que é permitido? Primeira hipótese: nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Então, quando ele não puder trazer esses bens, não puder colocar esses bens, quando tiver uma ação universal que tratar de um todo, ele pode fazer um pedido genérico. Os bens que pertencem a tal herança, por exemplo, né? No caso de uma petição de herança, o autor, quando ele está reivindicando o seu quinhão, ele não precisa individualizar quais são os bens pretendidos, já que esses bens eles vão ser arrolados, vão ser arrecadados depois pelo inventário. Então, nesse caso, ele pode fazer de forma genérica, é permitido a ele. Segundo situação, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Então, quando não é possível, por exemplo, existe um ato ilícito, um acidente automobilístico, e a vítima do acidente ela não precisa aguardar que todas as situações elas se consolidem, todas as consequências daquele ato jurídico, para só depois entrar com a ação. Não, ela pode simplesmente entrar com a ação, comprovando o dano, a autoria, esse nexo de causalidade, e no decorrer do processo ela vai ter um momento, normalmente o juiz ele emite uma sentença ilíquida, e depois tem uma fase de liquidação dessa sentença, que aí é quando se verifica quais foram os danos, quais foram esses prejuízos suportados por essa vítima. Mas nesse caso, quando não é possível determinar de modo definitivo, ela pode, essas consequências, esses prejuízos, ela pode ingressar com ação antes de se consolidarem esses prejuízos. E o terceiro e último caso é quando a determinação do objeto ou do valor da condenação ele depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Então imagina, ele depende, você não tem como trazer o valor de forma clara, precisa, determinada, porque o réu é que precisa fazer algo para que eu saiba qual que é o valor. Então, digamos uma ação de prestação de contas. O réu é que precisa me trazer o que aconteceu de errado nessa conta, o que teve de valores errados, para que eu possa calcular. Então, o réu precisa prestar as contas para que eu possa calcular o valor do prejuízo. Então, nessas três situações, é permitido que ele faça um pedido genérico, mas a regra é que o pedido ele seja determinado. Quanto à acumulação de pedidos, quando que é possível, numa mesma ação, o autor formular em face do mesmo réu mais de um pedido? Então, acumular esses pedidos, né? Isso acontece em razão da economia processual. Então, ao invés de você ter vários processos fazendo esses pedidos, para que eles sejam feita a produção de provas, que aconteça todo o processo, o julgamento desse processo,
se acumula no mesmo processo esses pedidos. Então, os pedidos eles podem ser tanto de espécie própria como de espécie imprópria. Então, quando é uma acumulação própria, nós estamos diante de uma acumulação própria, todos os pedidos formulados eles podem ser acolhidos. Então, não há uma exclusão de um por outro. Todos podem ser acolhidos, caso o juiz assim entenda e verifique no caso concreto. Então, há uma regra e a partícula que se utiliza é e. Né? Então, não é ou, é e, porque você pode somar esses pedidos. Como é possível um acolhimento simultâneo, é preciso que esses pedidos eles sejam compatíveis entre si. Né? Então, na acumulação própria, existem duas espécies. A espécie dos pedidos simples, da acumulação simples, que é quando nós estamos diante de pedidos que são formulados de forma autônoma, em que um pedido pode ser analisado independentemente do outro. Então, não há uma relação de precedência lógica. O juiz ele precisa conceder o primeiro para depois conceder o segundo, ou um exclui o outro. Não. O juiz ele pode analisar os pedidos de forma autônoma, separada, independente um do outro. Então, um exemplo, no caso de um dano moral e um dano material, o juiz ele pode acolher os dois pedidos, se verificar os pressupostos, mas o juiz pode também não acolher nenhum dos pedidos e o juiz pode acolher somente um dos pedidos. Os pedidos eles não vão influenciar um no outro. Então, o juiz verificando que há dano material, ele vai conceder o dano material. Ou dano moral, preencheu os requisitos do dano moral, ele concede o dano moral, ou os dois, ou nenhum. E também há uma acumulação própria sucessiva. Então, essa que nós vemos é a simples. E a sucessiva é quando um pedido ele só pode ser acolhido se o outro for. Então, há um vínculo de precedência lógica entre os pedidos e o primeiro pedido ele é preliminar ou uma prejudicial à análise do segundo pedido. Se o primeiro pedido ele não for acolhido, o segundo já não será. No caso de uma ação de alimentos, um pedido de alimentos, mas que ele está fazendo junto uma investigação de paternidade. Paternidade, uma ação de alimentos cumulada com investigação de paternidade. Se a investigação de paternidade ela não for verificada, prejudica os alimentos. Então, se o primeiro já não for verificado, né, ele já traz um prejuízo para o segundo. Acumulação imprópria. O que é acumulação imprópria? Acumulação imprópria, apenas um pedido formulado ele pode ser acolhido, diferente da própria, que eles podem ser acolhidos dois, né? Então, as duas, foi procedente a investigação e procedente os alimentos, procedente o dano moral, procedente o dano material. Aqui na imprópria, somente um é acolhido. Então, ele é redigido por uma partícula ou, diferente da própria, que é e, dano moral, e dano material. Aqui é uma ou outra. Como não é possível acolhimento simultâneo, os pedidos eles não precisam ser compatíveis entre si. Aqui não há essa exigência de compatibilidade, porque o juiz ele vai acolher um ou outro. Também há uma divisão dentro da acumulação imprópria. Então, a própria, nós vimos que ela pode ser simples ou sucessiva, e a imprópria, ela pode ser subsidiária ou eventual e alternativa. Então, subsidiária ou eventual é quando o autor ele estabelece uma hierarquia entre os pedidos. Então, o autor quer A, o pedido principal, mas se não for possível, ele quer o B, o pedido subsidiário. Então, eu quero esse, ou caso não possa ser acolhido, então que o juiz entenda por esse. Ela está lá no artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça
do posterior quando não acolher o anterior. Então, se o juiz não acolheu o A, ele pode acolher o B. Ele pode analisar se o B é possível de acolhimento. Primeiro, o juiz ele examina o A. Se o A ele é acolhido, já é dispensado o exame do B. Agora, se o A ele não for acolhido, o B ele pode ser examinado. E se o juiz examinar o B sem examinar o A, haverá um erro em procedendo, pois o autor ele estabeleceu uma preferência. Então, o juiz deveria ter analisado primeiro o A, descartado o A para depois verificar o B. Isso pode, inclusive, gerar algum recurso. O valor da causa ele vai ser quanto ao pedido principal, está lá no artigo 292, inciso 8º. A sucumbência total, se todos os pedidos eles forem rejeitados. Então, se nenhum deles for acolhido, vai haver sucumbência total. A parte vai ser vencida totalmente. E a sucumbência parcial, se for acolhido o pedido subsidiário. Então, não foi acolhido o principal, foi o subsidiário, há uma sucumbência parcial, ele foi parcialmente vencido, porque havia uma preferência, uma hierarquia. E aí, nesse caso, os honorários devem ser fixados proporcionalmente. Outra espécie dessa acumulação imprópria é a alternativa. O autor ele formula os pedidos A, B, sem estabelecer uma hierarquia. Então, para ele, tanto faz se o juiz ele vai acolher o A ou vai acolher o B. Apenas um deles vai ser acolhido, porque a partícula é ou, não pode acolher os dois. Isso está regulado no 326, parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Então, o juiz ele analisa o A e o B sem uma ordem de hierarquia e ele poderá conceder o B sem mesmo examinar o A. Então, nesse caso, o autor ele não pode nem recorrer, porque ele não estabeleceu ali uma ordem, uma preferência. O valor da causa vai ser com o que tiver o maior valor, está lá no artigo 292, inciso 7º. A sucumbência total se todos os pedidos forem rejeitados. Contudo, se o juiz acolher um dos pedidos, a rejeição do outro não implica sucumbência parcial. Então, ele acaba sendo vencedor dessa ação. Então, nós vemos aí uma tabelinha, né, que traz uma sucumbência própria, onde todos podem ser acolhidos. Os simples, eles são analisados de forma autônoma. Sucessivos, há uma precedência lógica, se acolher o A, se não acolher o A, isso vai ter influência sobre o B e o C. E o imprópria, que só um pode ser acolhido. Então, no caso de subsidiária, estabelece uma hierarquia para o juiz analisar esses pedidos. E no caso da alternativa, tanto faz. O juiz, ele que vai escolher qual que vai ser o mais adequado. Existem algumas regras para que se permita essa cumulação dos pedidos. Isso está tanto lá no parágrafo 1º e no caput do artigo 327. Então, quais são essas regras de compatibilidade? O artigo 327 fala: é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da cumulação que: primeiro, compatibilidade entre os pedidos. Então, não se pode cumular pedidos incompatíveis entre si. Exemplo, um pedido de negatória de paternidade, que ele está negando a paternidade, é incompatível com o pedido de oferecimento de alimentos. Como que vai oferecer alimentos se está dizendo que não tem o vínculo de paternidade? Então, isso não pode acontecer. Não é necessário verificar a compatibilidade
nos casos de pedido subsidiário, né? Que a gente viu ali. Então, não é preciso essa compatibilidade. Segundo requisito, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Então, a competência do mesmo juízo. Não é possível acumular pedidos que sejam de competência de juízo distinto. Então, imagine uma demanda de competência do juízo civil que você acumula um pedido penal, da esfera penal, da competência penal, ou da competência de família, ou da competência da vara da fazenda pública. Não é possível. Então, ele tem que ter compatibilidade da competência do juízo. Terceiro, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Então, a compatibilidade de ritos ou a adoção do procedimento comum. Então, se possível, para ambas as ações. Nesse caso, segundo o artigo 327, parágrafo 2º, ele fala: quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos acumulados que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Então, devem ser adotadas técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais, e o dispositivo ele é importante porque torna o procedimento comum maleável, então adaptável. Não precisa acontecer entre os pedidos subsidiários e alternativos, né? Porque somente um deles vai ser acolhido. Mas no caso de haverem vários pedidos e esses pedidos vão ser acolhidos, todos eles, é necessário que tenha o mesmo rito ou que se aplique o rito comum, né? Ou vai se empregar esse procedimento comum sem prejuízo de algumas técnicas diferenciadas. Então, há um rito maleável, né? Há uma flexibilização do rito do procedimento comum. Qual que é o momento que acontece essa acumulação de pedidos? Então, normalmente é na distribuição da inicial até a citação, que é possível realizar essa alteração de pedido, essa acumulação de pedido. Devendo o autor ele recolher custas acrescidas em razão do aditamento, está lá no artigo 329. Então, até a citação ele pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independente de consentimento do réu. E o segundo, né, o inciso segundo fala que até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, sem consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação desse no prazo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Então, com o consentimento do réu, até o saneamento do processo. Se ele é feito na petição inicial, esse fala que há uma acumulação originária. E se ele é feito depois, uma acumulação ulterior. Então, da inicial até a citação, não precisa do consentimento do réu, e até o saneamento do processo, ele tem que ter o consentimento do réu. Então, o artigo 329, ele estabelece um princípio de estabilidade da demanda. Então, para que ocorra uma segurança jurídica, para que não fique alterando essa ação cada pouco, né? Então, essa ampliação e alteração, ela vai ser admitida até a citação e depois da citação somente com o consentimento do réu e nunca após o saneamento do processo. Quanto à desistência, ela vai depender do consentimento do réu, se for feita após a citação, o autor ele desistir da ação, então o réu tem que consentir com isso, conforme regras próprias. A renúncia daquele direito pode acontecer em qualquer momento nos autos. E há um momento em que é mitigado essa regra de ampliação e alteração qualitativa,
uma ampliação acerca dos pedidos. Quando que isso é mitigado? Quando existe fato novo que não existia no tempo da propositura da contestação ou no tempo da propositura da ação. Artigo 493 e 342, inciso 2º. Então, se não existir esse fato, ele só vai existir depois, as partes elas podem se manifestar depois quanto a esses fatos. Podem alegar isso no processo. E na fase de recurso também é permitido que se alegue algo novo, questões de fato, mas essas questões de fato elas não puderam ser opostas anteriormente em razão de uma força maior. Isso está lá no artigo 1014. Então é permitido, o tribunal permite, mas somente nesse caso, quando não pôde alegar antes por força maior. Quanto ao pedido implícito, artigo 322, parágrafo 1º e 322, parágrafo 1º, compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência e inclusive os honorários advocatícios. Então isso, o magistrado ele pode analisar tanto a questão de juros legais, correção monetária, verba de sucumbência e honorários advocatícios, independente do autor ter constado na sua petição. Essa é uma hipótese de pedido implícito. Então, ele faz parte, é como se ele estivesse presente, mesmo se o autor não falar, né? Então, ele pode, e isso não viola a regra de congruência, artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestação sucessiva, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o autor deixar de pagá-las. Então, no caso, por exemplo, de uma ação de que existe uma prestação sucessiva, um aluguel, um alimentos, uma prestação que vai se vencendo no decorrer do processo, ela vai sendo, se não for adimplida, ela vai sendo incluída nessa ação. Mesmo não constando nos pedidos, se trata de um pedido implícito. Quanto ao pedido alternativo, artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Então, quando ele pode cumprir essa obrigação, pode ser adimplida de mais de uma maneira, não é um pedido alternativo, eu quero A ou eu quero B. Não, é uma obrigação só. É uma obrigação só que já foi estabelecida num contrato, enfim. E aí, naquele contrato ficou claro que ele poderia adimplir de várias formas. Isso se trata de um pedido alternativo. Então, o pedido é um só, mas ele pode ser cumprido de várias maneiras. Não se confunde com a acumulação imprópria alternativa, que é quando ele fala, olha, eu quero uma casa ou um carro, ou eu quero que arrume o carro, ou que ele devolva o dinheiro, reduza o valor do objeto e me ressarça o que eu paguei a mais. Então, isso seria um pedido, uma acumulação imprópria alternativa, diferente de um pedido alternativo, que o pedido é um só, mas ele pode ser feito de várias maneiras. E o artigo 328, ele diz que na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte deduzida das despesas na proporção de seu crédito. Então, ele traz ali uma obrigação indivisível. Então, uma espécie de obrigação indivisível que está lá no artigo 258 do Código Civil, que ela não é suscetível de divisão. E ele pleiteia um credor apenas, então há uma pluralidade de credores dessa obrigação, e somente um deles pleiteia judicialmente essa satisfação. Nesse caso, esse credor, ele obtém, então, o êxito, consegue receber o valor. Cada credor vai ter direito ao seu quinhão, isso está no artigo 261 do Código Civil. Porém,
vai ser descontada as despesas processuais. Ou seja, esse credor que entrou com a ação, esse credor que moveu o processo, ele não pode arcar sozinho pelas despesas processuais. Não é possível que se divida. Então, essa obrigação indivisível era, digamos, um cavalo. Esse cavalo custava 10 mil reais e haviam ali 5 credores. Se ele for vendido, cada credor, para ver essa divisão dessa obrigação, cada credor vai receber 2 mil reais. Mas não é justo que somente aquele credor que ingressou com a ação pague com as custas processuais, os honorários advocatícios. Então, todos eles precisam também arcar com essas despesas.